Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre uma história curiosa, mas também assustadora. Algo que eu comentei recentemente no meu Instagram é sobre as operações de PSYOPs, que são operações psicológicas. Se você não sabe o que é, assiste esse vídeo que você vai entender. Elas são de extrema importância e assustadoras. Durante a guerra no Vietnã, enquanto os soldados do Vietcong tentavam dormir na selva à noite, às vezes eles ouviam uma voz angustiada. É só a voz gritando com eles, como se estivesse vindo do além. Os homens ouviam os gritos atormentados e cheios de dor de um camarada falecido, avisando eles sobre a futilidade de perderem suas vidas em combate, implorando que largassem as armas e voltassem para casa. A voz dizia o seguinte, abre aspas, meu corpo se foi, estou morto, minha família, trágico, quão trágico. Meus amigos, venho para avisá-los que estou morto, estou no inferno. Amigos, enquanto vocês ainda estão vivos, voltem para casa, meus amigos, antes que seja tarde demais. Fecha aspas. Durante meses, durante o conflito, essa voz espectral espalhou o terror nas casas das aldeias do norte do Vietnã e sobre os acampamentos do Vietcong à noite. Contudo, esse conselho aterrorizante ele não vinha do além, mas sim de alto-falantes operados por soldados dos Estados Unidos. A gravação conhecida como Ghost Tape No. 10 desempenhou um papel central na Operação Alma Errante, uma operação psicológica, ou PSYOP, que buscava esmagar o moral dos soldados norte-vietnamitas, prejudicando suas mentes e explorando seus medos mais profundos. É difícil transmitir o terror preciso que essa voz, essa fala podia infligir nos vietnamitas. Porque eles acreditam, tem uma tradição, mantêm crenças na adoração dos ancestrais, na vida após a morte. Em alguns casos, eles acreditam em fantasmas. Embora o Vietnã seja oficialmente um estado secular, laico, as crenças budistas continuam bem difundidas e comuns. E tem um santuário em praticamente todas as casas. Quando alguém morre e não recebe um enterro tradicional, diz que essa pessoa vaga ressentida entre os vivos, com a sua alma vagando em dor por toda a eternidade. Estudiosos argumentam que os fantasmas servem como uma metáfora para como as memórias do passado continuam a assombrar os vietnamitas no presente, especialmente aqueles que internalizaram o trauma do conflito. Os vários rituais, práticas e crenças relacionadas aos espíritos e à vida após a morte oferecem uma maneira para os vietnamitas lidarem com os impactos duradouros da guerra. Aqui vale lembrar que a guerra no Vietnã, ela não começou contra os americanos, mas ela já era longa antes. Mas voltando, para criar o Ghost Tape No. 10, engenheiros militares dos Estados Unidos gravaram a voz de um cidadão vietnamita do Sul dentro de uma câmara de eco para dar essa sensação de que era uma voz de uma alma dos mortos. Eles também passaram semanas gravando sons fantasmagóricos e distorcidos para aumentar o impacto da gravação. Raymond Date, o ex-comandante do 6º Batalhão de Operações Psicológicas do Exército dos Estados Unidos, disse em uma série do History Channel de 1998 que a fita era tão eficaz que eles foram instruídos a não tocá-la perto das forças do Vietnã do Sul, que eram tão suscetíveis quanto os Vietcongs e o exército do Vietnã do Norte. Ou seja, transmitir essa voz era como rasgar uma ferida aberta
e afetar qualquer cidadão ou soldado do Vietnã. E ela ia ter um efeito que eles não queriam com os outros vietnamitas. E as táticas modernas de guerra psicológica, elas geralmente remontam da Primeira Guerra Mundial. Quando os equipamentos de impressão, de imprimir, usados na circulação em massa de jornais, eles podiam ser empregados para imprimir um vasto número de cartazes de propaganda para inspirar as tropas, assim como panfletos que eram lançados de aviões para desencorajar as forças inimigas durante operações psicológicas. Os Estados Unidos adotaram a guerra psicológica como um meio de influenciar a mente do inimigo durante a Segunda Guerra Mundial. Essa tática surgiu principalmente no combate aos japoneses. Para os teóricos da Guerra Fria em particular, as operações psicológicas representavam uma maneira de moldar a opinião pública e quebrar a vontade do inimigo sem recorrer necessariamente ao combate direto. Na Guerra da Coreia, o conflito mais quente da Guerra Fria, os Estados Unidos aperfeiçoaram suas técnicas de operações psicológicas para combater a extensa propaganda comunista, que incluía gravações de soldados americanos capturados criticando a guerra sem sentido iniciada pelos capitalistas. Isso com certeza influenciou a atuação americana no próximo conflito da Guerra Fria do Vietnã. Esse episódio da Guerra da Coreia foi muito estudado pelos psicólogos americanos. Por que os soldados americanos acabaram traindo, denunciando, se voltando contra os seus colegas e contra o seu país? E aí eles descobriram técnicas de persuasão e de uso da psicologia para moldar e mudar a autopercepção de cada um desses soldados. E aos poucos eles começaram a transformar a maneira como eles se enxergavam. E claro, eles começaram a mudar de lado. E foi assim um grande sucesso e fez todos analisarem o que tinha acontecido, o que os chineses tinham feito com esses prisioneiros de guerra para fazer eles desertarem, traírem, se voltarem contra o seu país. Pessoal, fazer uma pausa no vídeo para falar do nosso patrocinador, a Insider, parceiro do canal. E numa data especial, na verdade, mais do que uma data, um mês especial. Esse é o mês do aniversário da Insider. Eu tô com a minha Tech T-Shirt aqui. Você já conhece a Tech T-Shirt? Você já provou? Experimenta, veste ela. Você vai ver como cai bem, como o tecido é agradável, é leve, é versátil. É um tecido tecnológico que desamassa no corpo. Ela pode ser usada em qualquer situação, para dormir, para treinar, para ficar em casa, para trabalhar. É uma camiseta básica. Claro, eu estou falando da Tech T-Shirt, mas não tem só a Tech T-Shirt. Aqui atrás vocês podem ver o site. Tem uma série de outros produtos, masculino e feminino. Olhem o site, vocês vão gostar. E aproveita que esse mês é especial. Mês de aniversário da Insider, como eu falei, 8 anos já. Uma marca consolidada, produto de qualidade, vale a pena e os descontos são muito bons. Com o meu cupom, o ROCKHOC, você já tem 15%. Se você somar os outros descontos pelo mês do aniversário, pode chegar até 30%. Corre no site. Dá uma olhada, você vai encontrar alguma coisa que você vai gostar. E tá aí, 8 anos. Parabéns para Insider, nosso parceiro aqui do canal. Não perca essa oportunidade. Cupom ROCKHOC. Vamos voltar para o vídeo. Mas voltando para a Guerra do Vietnã, outra tática de operação psicológica mencionada no filme Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola, consistia em montar enormes alto-falantes em helicópteros para transmitir músicas. Certamente vocês lembram dessas cenas. Os soldados americanos tocavam rock and roll, em volumes tão estrondosos que os soldados do Vietcong saíam disparados dos seus esconderijos para escapar da dor, apenas para então serem abatidos pelos canhões dos helicópteros. E foi ali que surgiu um meme famoso hoje em dia com a música
Fortunate Son, do Creedence Clearwater. Os mesmos alto-falantes montados nos helicópteros também eram usados para transmitir canções de amor vietnamitas e músicas religiosas, com o objetivo de comover os soldados norte-vietnamitas. Além disso, panfletos prometendo assistência médica às famílias dos soldados do Vietcong buscavam explorar sentimentos de responsabilidade familiar. Uma outra estratégia foi uma estação de rádio administrada pela CIA, apelidada de Mãe Vietnã, que contava com 2 ou 3 mulheres vietnamitas transmitindo mensagens comoventes para as forças inimigas, frequentemente utilizando material pessoal retirado diretamente de cartas de soldados dos Vietcongs falecidos. Diversos ex-oficiais americanos admitem ter usado a promessa de auxílio médico para os entes queridos dos soldados capturados como uma forma de quebrar seus espíritos, ou sua moral, ou sua resistência durante os interrogatórios, mas insistem que a sua promessa era verdadeira. Ainda assim, eles afirmam que as PSYOPs ligadas à terra ancestral foram as mais persuasivas do Vietnã. Um deles chegou a afirmar que, abre aspas, as operações psicológicas mais eficazes dirigidas ao exército norte-vietnamita sempre foram aquelas que lhes lembravam que suas terras ancestrais ficavam muito ao norte e que, se fossem mortos no sul, suas almas vagariam para sempre no limbo. Fecha aspas. Táticas não oficiais de guerra psicológica também se infiltraram na realidade diária dos soldados americanos no conflito. Paul Mooney, um veterano da Guerra do Vietnã, afirmou que os soldados dos Estados Unidos regularmente jogavam a carta As de Espadas, também conhecida como a Carta da Morte, sobre os corpos dos soldados do Vietcong, pois dizia-se que o símbolo petrificava os supersticiosos vietnamitas. Na realidade, a carta As de Espadas, que não é um símbolo tradicionalmente supersticioso para os vietnamitas, pode ter se mostrado mais útil para as forças americanas como um ritual de autoafirmação para restaurar ou elevar o moral das tropas americanas. Mooney acrescentou que alguns soldados americanos brutalmente cortavam as orelhas dos soldados norte-vietnamitas antes de enfiá-las em uma corrente para incutir medo nos corações dos seus inimigos. Não custa lembrar que a tortura foi uma prática usada por ambos os lados, com os norte-vietnamitas usando práticas assim assustadoras, como, por exemplo, colocar um soldado americano deitado no chão, no solo, amarrado para que ele não pudesse sair, e debaixo dele, nas costas, eles plantavam um bambu na terra para que a planta crescesse dentro dele. Ou seja, a planta ia crescendo e atravessava ele. Bom, mas voltando. Ao longo do conflito, os Estados Unidos imprimiram mais de 6 bilhões de panfletos de propaganda para serem lançados de aviões no Vietnã, muitos dos quais convocavam as forças norte-vietnamitas a desertar ou se render, ou então a se juntarem às almas errantes dos mortos. No contexto mais amplo da guerra, tais operações psicológicas podem parecer relativamente insignificantes, mas o fato delas até hoje continuarem sendo utilizadas e aperfeiçoadas mostra que o impacto não é desprezível. Os Estados Unidos também continuam a usar operações psicológicas. No Iraque foram transmitidas gravações dizendo: Saddam explorou o programa Oil for Food para comprar ilegalmente armas e materiais destinados à produção de armas nucleares, biológicas e químicas, além de presentes luxuosos para os membros do seu regime de elite. Contra o Estado Islâmico, os Estados Unidos transmitiam gravações que continham pessoas chorando nas aldeias ou nas comunidades, ou nos locais que os soldados do ISIS estavam para perturbá-los. É óbvio que eu não preciso dizer para vocês, mas melhor dizer, né?
que não são só os Estados Unidos que usam PSYOPs. Na verdade, todos os países têm os seus programas, as suas operações de guerras psicológicas e operações psicológicas. A União Soviética e hoje em dia a Rússia provavelmente é um dos atores com maior experiência do tipo, já que as PSYOPs são parte da famosa guerra híbrida que os russos gostam tanto. Um exemplo que ficou famoso foi a Operação Infection, da campanha de desinformação conduzida pela KGB, o Serviço de Inteligência da União Soviética, principalmente durante os anos de 1980. O objetivo era criar e disseminar a ideia de que o vírus HIV/AIDS foi criado pelos Estados Unidos como uma arma biológica. A campanha sugeria que o vírus foi desenvolvido em laboratórios americanos, especialmente no contexto de pesquisas em armas biológicas, e que havia sido liberado em diferentes partes do mundo para enfraquecer populações inimigas e semear caos. A informação foi espalhada através de diversos canais, como jornais, revistas acadêmicas e publicações na mídia internacional. A estratégia incluía o uso de agentes disfarçados e a cooptação de fontes aparentemente independentes para dar credibilidade à narrativa. A desinformação ganhou força em vários países e contribuiu para a propagação de teorias conspiratórias sobre a origem da AIDS. Isso não só afetou a percepção global sobre a doença, mas também fomentou desconfiança em relação às instituições científicas e governamentais dos Estados Unidos. No presente, a Rússia continua fazendo diversas ações do tipo, seja tentando influenciar eleições no Ocidente, cultivando narrativa pró-Rússia na África, ou até mesmo aterrorizando civis ucranianos com safaris de drones. Um caso que também contei no meu Instagram esses dias para vocês. Bom, pessoal, para finalizar, seja no Vietnã, seja na Ucrânia, seja na Rússia, seja na China, seja a China, seja os Estados Unidos, seja quem for, em qualquer momento, as operações psicológicas sempre serão fundamentais para a guerra. A mente humana, ela é influenciada psicologicamente. Mexer com a nossa psique às vezes é mais fácil do que você ir lá e derrotar na base da força e da violência. Então, essa ferramenta continuará sendo usada. E tem muitos exemplos interessantes e assustadores que em breve volto para contar para vocês outras histórias como essas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Dá like aqui no vídeo, segue o canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e venha conhecer o Rock Academy, que é o meu aplicativo. Você baixa na loja da Apple, do Google, e é um aplicativo educacional. Tem vários cursos, várias aulas exclusivas, cursos de vários assuntos, e tem o Bunker do Rock, que é um feed de notícias em tempo real, aonde você recebe todas as notícias resumidas do que está acontecendo no mundo. Até mais.